Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Miyuki. Hoje eu vou falar sobre as coreografias do Blackpink. Não é de hoje que os Blinks, fãs do Blackpink, têm reclamado sobre as coreografias do grupo serem sempre muito semelhantes e com pouca originalidade. Inclusive, eu concordo. Na minha opinião, os passos são quase iguais, com poucas diferenças. Para vocês não acharem que eu estou inventando, eu peguei alguns passos bem parecidos e vou passar agora para vocês verem. Como vocês puderam ver, os movimentos são bem parecidos e olha que eu peguei só alguns. Se pegar para ver mais detalhado, tem bem mais movimentos. E agora, como na sugestão do vídeo, pedia para que eu desse a minha opinião, eu vou falar o que eu penso. E para mim, isso é um problema. Uma das coisas que mais empolgam no K-pop são as coreografias únicas e criativas. Já houveram muitos casos de grupos que tiveram destaque apenas por sua coreografia original, como o caso do Crayon Pop, que curiosamente sua coreografia de Bar 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 fez mais sucesso que a própria música em si. O Blackpink é um grupo que tem poucos comebacks e basicamente todos trazem o mesmo conceito, Girl Crush. Até aqui tudo bem, esse é o conceito do grupo e elas não precisam mudar a cada comeback. O problema mesmo é quando se junta tudo em um pacote, mesmo conceito e mesmo estilo de coreografia. Eu acho que o coreógrafo recicla muitos movimentos básicos e não explora o talento delas. Sabemos que a Lisa dança muito bem, mas os passos são tão básicos que eu acredito que não sejam um desafio para ela. A propósito, as coreografias da YG nunca me empolgaram, não só com o Blackpink, mas com T21, Big Bang. Eu sempre achei tudo muito básico em comparação com as coreografias de outras empresas. Eu cheguei a pensar que, por elas serem um grupo de 4 integrantes, isso poderia, de certa forma, entre aspas, limitar a quantidade de movimentos. Mas eu já vi que não é o caso, porque nas coreografias de solo da Jennie foram inseridas várias dançarinas de apoio,
o que traria várias opções de dança. E mesmo assim, a coreografia não é muito diferente do que o Blackpink costuma fazer. Eu não acho que por elas serem somente em 4 membros, esse seja o motivo, pois eu já vi outros grupos com a mesma quantidade ou até de 3 integrantes que conseguiam mostrar coreografias criativas e originais. Outra coisa que me deixa pensativa é o porquê elas mesmas não podem fazer as próprias coreografias. Elas são profissionais, a Lisa é considerada uma das melhores dançarinas do K-pop e eu não entendo por que não deixar que ela contribua com o talento dela, algo que ela faz tão bem. Eu penso que deve ser até frustrante para ela ter que dançar sempre os mesmos passos, sabendo que se ela tivesse criado a coreografia, talvez isso não aconteceria ou que ela poderia ter pensado em algo melhor. Mas também pode ser a questão do coreógrafo estar tentando criar uma marca para o Blackpink, fazendo sempre os mesmos passos. Em outras palavras, é como se você visse uma coreografia qualquer e automaticamente conseguisse associar ela ao Blackpink. Eu até estava cogitando falar que elas precisam trocar de coreógrafo, mas afirmar isso seria ignorância minha se eu não soubesse quem são os coreógrafos delas, no caso Keo Tutin e Kylie Hanagami. Mas Miyuki, quem são Keo Tutin e Kylie Hanagami? Eu vou fazer um vídeo específico sobre os coreógrafos dos grupos, porque o foco aqui não é exatamente esse. Mas, para vocês terem ideia, são 2 dos coreógrafos mais famosos do mundo. E falar mal do trabalho deles não faria o menor sentido, sendo que eles já fizeram coreografias super aclamadas pelo público, como no caso do Kylie, que foi quem criou a coreografia de Russian Roulette e Peekaboo, do Red Velvet, e o Kiel, que criou a coreografia de Fancy e Feel Special, do Twice. Pois é, galera, o problema não são os coreógrafos, o Blackpink trabalha com ótimos coreógrafos, porque se fosse o caso, as demais coreografias feitas por eles também seriam criticadas. Então, qual será o problema? É o que vocês provavelmente estão se perguntando, e eu cheguei à conclusão de que provavelmente é o YG quem prefere que as coreografias do Blackpink sejam assim. Eu até falaria que os coreógrafos quem não tem criatividade, mas sabendo que eles já trabalharam com outros grupos, não faria muito sentido essa afirmação. E tudo bem que dá para notar certa semelhança nas coreografias que eles fazem, mas no Blackpink isso fica facilmente em evidência. Um detalhe importante é que as únicas coreografias feitas por um coreógrafo diferente foi Whistle e As If It Your Last. Quem criou foi o John Timonen, e mesmo sendo outro coreógrafo, os passos são semelhantes às demais coreografias do grupo, o que me volta àquela ideia de que talvez a YG realmente esteja querendo criar uma marca para o Blackpink. No geral, a YG tem muitos pontos negativos, e um dos que eu acredito ser o maior é a falta de inovação. Todos os grupos da empresa são únicos se compararmos com outros grupos no K-pop, mas parecidos entre si. Tanto que é comum as pessoas dizerem que o Blackpink é uma versão do 2NE1 mais jovem. Eu acho que o maior problema mesmo é o fato do Blackpink demorar demais nos seus comebacks, porque isso cria uma expectativa ainda maior no público de que elas vão voltar com tudo. E aí, a maioria se frustra porque não viu nada diferente do habitual. A questão é que elas nunca fizeram nada diferente disso. Então, por que esperar que seja diferente? Se esse é o conceito do grupo. E para mim, tudo isso se relaciona ao tempo de espera. Quanto mais tempo elas demoram para voltar, mais novidade o povo espera. E é isso, essa é a minha opinião. Eu não só acho as coreografias do Blackpink repetitivas, como também acho básicas, visto o que elas conseguem fazer. Eu penso assim, e não é porque eu acho isso que vocês precisam concordar. Às vezes eu vejo que alguns K-popers se ofendem quando a gente não gosta de algo. Para mim não tem coisa mais imatura do que achar que só porque é fã tem que gostar de tudo. Esses dias eu vi um caso onde a pessoa foi massacrada só porque disse que não tinha gostado do comeback do ITZY. Menos, né, galera? Gosto é gosto e cada um tem o seu. Não precisam se ofender por tudo. Kisses e let it go!